Olá, quinto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes, de História, e nós vamos hoje para a nossa aula sobre capitanias hereditárias, tá? Aula 3, página de apoio do livro da 33 até a 35. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Martim Afonso de Souza. E ele foi um nobre, militar e administrador da colônia portuguesa, e ele foi foi o primeiro donatário da vila de São Vicente, governador da Índia, e ele informou sobre a coroa portuguesa sobre problemas que haviam ocorrendo na colônia. Então, através do Martim Afonso e através de outros donatários, que vamos ver mais lá na frente quem são os donatários, ele, o Martim Afonso, ele vai reclamar com a coroa portuguesa sobre o que estava acontecendo na região. Lembra que era preciso ocupar a região, tá? Então, a coroa portuguesa tinha que ocupar a região para poder melhor administrar. E o que ela fez? Ela vai doar pedaços de terra para militares, para nobres, para eles cuidarem, para eles administrarem em nome da coroa portuguesa. E isso que aconteceu com Martim Afonso. Só que o Martim Afonso tinha dificuldades de manter os custos, manter os trabalhos ali na capitania que ele tinha, lá na Vila de São Vicente. Tá? Ele governava a Vila de São Vicente, a capitania de São Vicente, ele foi o primeiro donatário dessa capitania. Tá? E era preciso tomar medidas, a coroa portuguesa tinha que tomar medidas para ajudar os donatários a tomarem decisões ou ajudar financeiramente os donatários com os custos e com tudo o que a capitania precisava. Então, as capitanias hereditárias no Brasil, e aí a gente pode perceber no mapa, são 15 capitanias. O que são as capitanias? A gente vai ver daqui a pouco. Mas aí, quem era a coroa portuguesa? Era o Dom João III. Ele era o rei de Portugal. E ele vai tomar, a partir das reclamações do Martim Afonso de Souza, lá do donatário, que nós vimos no slide passado, ele vai adotar, o Dom João III, medidas que vá melhorar as condições de administração dessas capitanias. Então, o que ele vai fazer? Ele adotou, em 1534, um novo sistema de colonização, conhecido como capitanias hereditárias. Então, aí ao lado do mapa, a parte portuguesa, separada pela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Né? Esse tratado que dividia o Novo Mundo. O Novo Mundo, o que é o Novo Mundo? São as terras encontradas pelos europeus por Portugal e Espanha, que são as Américas. Então, o Tratado de Tordesilhas dividia o Novo Mundo, a América, na parte espanhola e na parte portuguesa. E cabe aí a parte de Portugal. Dom João III, ele vai fazer, apesar das reclamações, ele vai fazer uma divisão em 15 capitanias hereditárias, capitanias que vão ser grandes faixas de terras que vai passar de pai para filho, ou seja, hereditárias, pai para filho, de geração para geração. Tá? Então, Dom João III vai tomar essa medida para quê? Para melhorar a condição de administração. E aí a gente vai ver como vai funcionar essa capitania hereditária no Brasil. Então, capitanias hereditárias eram lotes de terras doados pela coroa portuguesa para nobres de confiança, chamadas de donatários. Tá? Então, os nobres de confiança da coroa portuguesa, do Dom João III e outros reis que vão vir, são os donatários. Eles vão ser o dono dessa faixa de terra, dessas grandes faixas de terras, que eles vão ter que administrar,
vão ter que cobrar impostos e pagar impostos para onde? Para a coroa portuguesa. Tá? Eles não vão ganhar assim, vão ficar com um pedaço de terra e vão ficar de boa sem pagar impostos, sem mandar um lucro para a colônia, para a metrópole. Né? A colônia e a metrópole é Portugal. Então, a gente tem aí um exemplo de capitania, né? A do Ceará em destaque aí, mas eram 15 capitanias. Então, cada capitania dessa tinha um donatário, que era um homem nobre, português, né, branco, e ele tomava conta das terras que cabia a essa faixa aí de capitania. Então, eram 15 faixas de terras, 15 capitanias hereditárias. Lembrando, hereditária porque passava de pai para filho, né? De família para família. Entenderam? Então, era de geração para geração. Tá? Qual o objetivo das capitanias? Melhorar, administrar a colônia. Uma melhor administração da colônia. Então, eu tenho aí, o donatário ele deveria prestar informações sobre os lucros da capitania, deveria colonizar e proteger. Tá? E isso se dava tudo oficialmente, tudo através de cartas, de escritos sobre aquela capitania, que o donatário tinha a responsabilidade de enviar uma parte do lucro, né, dos trabalhos feitos ali na capitania para a metrópole. Tá? E o nome dessa carta é a carta de doação. E essa carta de doação, aí embaixo nós temos um exemplo da carta de doação, uma das primeiras cartas de doação feita pela coroa portuguesa. E ali diz assim: a preocupação em provas. A colônia ressalta nos parágrafos iniciais da primeira carta de doação. E aí, o que está escrito lá? Um trechinho aí. A quantos esta minha carta virem, ou seja, quantas pessoas lerem essa carta, faço saber que, considerando eu quanto serviço de Deus, ou seja, eu, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, a serviço de Deus, e meu proveito e bem de meus reinos. Então, enquanto esta carta, as pessoas que estão lendo essa carta, ele, o rei, está a serviço de Deus, primeiramente, e aos bens dele. Quais são os bens? Os reinos e senhorios e dos naturais e súditos deles, as pessoas a quem a carta está direcionada, tá? E é ser a minha costa e terra do Brasil, mais povoada do que até agora foi. Então, ele tinha que manter vamos dizer, a faixa de terra, a capitania povoada. Por quê? Porque povoada eu vou ter mais gente para trabalhar. E também ocupada a terra, nem outros povos não vão invadir. Então, o objetivo da coroa portuguesa com as capitanias hereditárias era melhor administrar aquela terra, explorar, ocupar para proteger de possíveis invasores estrangeiros. Lembra que havia uma disputa entre Portugal e Espanha por pedaços de terra. Tá? E aí a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas separava as terras, mas era uma linha imaginária. Muitas vezes, e como vai acontecer muito lá para frente, Portugal vai invadir áreas, principalmente áreas da Amazônia, que faz parte da Espanha. Né? Isso vai acontecer lá na União Ibérica, que nós vamos ver. Tá? Então, o objetivo das capitanias é melhor administrar, melhor proteger, e cada donatário, que é o dono da terra, o que recebeu a terra da coroa portuguesa, ele tem a obrigação de
povoar, administrar, proteger e gerar lucro para a coroa portuguesa. Direitos de um donatário. Temos aí cobrar impostos, tá? Ele tinha que cobrar imposto das famílias que viviam, seja as famílias nobres, outros nobres, seja uma família mais humilde, seja a própria família de trabalhadores, né? Ele tinha que cobrar os impostos porque ele tinha que mandar uma parte dos tributos para a coroa portuguesa. Tá? Ele tinha que exercer aí no segundo ponto a justiça estabelecida pelo rei. Tá? E a justiça, como nós lemos aqui nessa parte aqui no trecho que diz ali, olha ali, eu quanto serviço de Deus e meus proveitos e bendes meus reinos e senhorios, tá? Então, para o bem de todo mundo, amando a serviço de Deus e dos reinos dele, eles tinham que oferecer tributos, cuidar da terra que era da metrópole portuguesa, tá? E também ali receber parte dos tributos. O donatário fica com parte dos tributos e outras partes são enviadas para a coroa, como nós já falamos. Doar terras para quem quisesse cultivá-las. Então, quanto mais pessoas cultivassem as terras, mais lucro, mais trabalho, mais mão de obra a, a capitania ia ter. Então, era vantagem as pessoas quererem cultivar, porque uma parte desse cultivo vai para Portugal, vai para a coroa portuguesa. Tá? Então, era muito interessante e muito lucrativo as pessoas, ou famílias nobres, ou famílias ricas ali, quererem uma parte da terra e aí eles iam investir em plantações e na agricultura, tá? Então, era doada uma parte da terra. Então, o donatário também tinha que escravizar indígenas, né? E ao escravizar o indígena, havia alguns conflitos. Então, vinha de Portugal, era mandado de Portugal, militares para poder fazer uma proteção ou controle dessas revoltas ou possíveis revoltas que iam acontecer aqui nas colônias. Tá? Então, escravizar indígenas, eles tinham que fazer, mas era muito complicado porque os indígenas não aceitavam ser escravizados. Instalar o engenhos de açúcar. Já vimos que o engenho é onde os negros escravizados vindo da África trabalhavam. Tá? Então, tivemos um problema para escravizar os indígenas. E aí eu vou usar outra mão de obra, que é a mão de obra negra, vindas da África, tá? Dos negros vindos da África. Então, eles chegavam aqui e trabalhavam nos engenhos. Os engenhos eram onde produziam a cana-de-açúcar, onde moíam a cana-de-açúcar para produzir açúcar. Tá? Então, era um dos principais produtos que eram feitos aqui na colônia. Deveres de um donatário: explorar e defender a capitania, colonizá-la, ocupar, né, povoar, pagar impostos a Portugal e fazê-la progredir. Então, lá atrás, aqui, vimos os direitos. Então, ele tinha o direito de cobrar, de exercer a justiça, ele era o representante do rei aqui, receber tributos para mandar uma parte desses tributos no dever dele aqui de pagar impostos a Portugal, fazê-la progredir, e aí lá no direito, a gente vê que ele usa mão de obra tanto negra, quando instala os engenhos, quanto indígena. E doava ainda terras para quem quisesse cultivar. E isso é uma maneira de fazer a terra progredir. Então, esses direitos e deveres, um ligado aos outros, e aí a gente percebe que não é fácil, não vai ser fácil o donatário. E isso vai fazer com que não dê certo. Tá? Fracassos da capitania. Então, a gente vai discutir o porquê não deu certo. E aí a gente já dá para perceber. O donatário, muitas vezes, e aí um dos trechos vai dizer,
Ele não morava aqui no Brasil, ele administrava lá de Portugal. Então, vamos ver aqui alguns pontos. As capitanias não tiveram tanto sucesso como esperado. Vários motivos levaram ao fracasso. O primeiro ponto, em vermelho, a quantidade de recursos necessário para gerir tão grande pedaço de terra era enorme, e a maioria dos donatários não possuía. Muitos donatários sequer vieram para o Brasil. Então, eles administravam lá da metrópole, diretamente de Portugal. Então, eles não tinham um controle maior sobre a capitania, sobre o pedaço de terra, talvez nem a dimensão da terra que ele estava administrando, tá? E a quantidade de recursos mencionados aí para uma grande extensão de terra era muito menor. Então, ele não tinha como gerir, como administrar tudo aquilo. No segundo ponto, os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e holandeses, aliando-se a eles em troca de objetos. Essa troca de objetos, a gente sabe que é o escambo, e isso desde o início, desde o primeiro navegador chegar aqui, os indígenas queriam trocar, fazer o escambo, e para eles era de alto valor, né? Algo que eles nunca tinham visto. Então, eles trocavam espelhos, eles trocavam pentes, tá? E os franceses e holandeses que queriam tomar conta da capitania ou queriam invadir a região, eles se utilizavam do interesse indígena por, por esses produtos simples para poder convencê-los a ajudar nessa invasão, tá? A distância entre as capitanias e entre o Brasil e Portugal. Nós vimos que as extensões de terras eram muito grandes e também a comunicação era muito lenta, tá? Muito difícil, o território é muito grande. E também a comunicação entre a colônia, o Brasil, e a metrópole, Portugal. Então, isso tudo dificultava e facilitava roubos, facilitava uma péssima administração, tá? E, no último ponto, a falta de pessoas para trabalhar nas lavouras. Então, vai ser necessário, a partir daí, eles vão começar a pensar em trazer os negros escravizados da África. Tá? Então, por esses motivos, tivemos o fracasso das capitanias. E para lembrar, as capitanias foram 15, as primeiras capitanias, e cada uma das capitanias tinha um donatário, que recebia a terra doada pela coroa portuguesa para administrar. Mesmo não tendo sucesso, o sistema de capitanias hereditárias foi encerrado em 1759 pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele vai ser um grande administrador, e aí a gente vai ver mais lá nas outras aulas, a importância dele no contexto social, nas reformas que ele vai fazer. Mas até aí, nós vimos o quê? Nessa terceira aula, nós vimos a importância das capitanias, né? Era necessário ocupar o território, porque para evitar com que outras nações invadissem. Então, o que a coroa portuguesa fez? Né? Apesar das reclamações, a reclamação do Martim Afonso, que foi o primeiro donatário da vila de São Vicente, né? Ele vai reclamar que não tem como administrar porque é um território muito grande. Aí o que a coroa portuguesa vai fazer com Dom João III? Ele vai dividir em 15 territórios chamados de capitanias hereditárias, que vai passar de geração para geração, de pai para filho, e o donatário vai receber essa grande extensão de terra, vai administrar, vai gerar ali lucros, né? Vai gerar trabalho, escravizando os indígenas, e depois ele vai utilizar mão de obra negra, e aí vai mandar tributos
vai mandar especiarias, vai mandar tudo que ele explorar da terra para metrópole, tá? Então, essa foi a nossa terceira aula sobre capitanias hereditárias, tá? Um bom estudo a todos e em breve a gente vai ter atividades para fazer, tá? Leiam o livro, reforcem e um bom estudo a todos vocês. Obrigado. Tchau.